Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Insight dos nossos 45 dias de insights de posicionamento. Nos últimos dias, nós falamos sobre imagem, desejo, bloqueios invisíveis e credibilidade. E hoje a gente vai para por um ponto muito central, assim, que é justamente se o seu cérebro sustenta tudo isso ou não. Porque muitas vezes você está tentando se colocar como premium, mas você não sustenta internamente, emocionalmente, mentalmente essa imagem de profissional premium, né? Esse posicionamento de profissional premium. Porque de muito não adianta ajustar só a sua imagem, a comunicação, a estratégia, se a sua mente ainda vai operar de forma pequena, se você não consegue pensar grande justamente para ser essa profissional premium. E se você está me vendo e ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais. Eu trabalho com empreendedoras que querem vender seu serviço, seu conhecimento, se posicionando como uma profissional de alto valor, sendo reconhecida no nicho e, consequentemente, cobrando mais caro, faturando mais. Se você está dentro desse gancho, então você está no lugar certo, tá? Então vamos lá. Eu sei que muitos de vocês chegam num ponto da jornada que começam a perceber que já sabem o suficiente, que já estudaram muito, que já viveram o suficiente, mas mesmo assim se sentem travadas em algo. Naquele sentido de você tenta se posicionar, mas na hora de cobrar, se expor, se colocar como uma referência e sustentar até quando recebe um não de alguém, de um cliente, de um prospect, enfim, você sente que o corpo meio que trava. Você não sabe conduzir e gera aquela sensação de insegurança, aquela mente que te puxa para baixo, né? E aí, isso muitas vezes acontece porque o nosso cérebro, de forma geral, ele não vai sustentar uma incoerência. Então, a gente precisa de alinhamento entre, cara, se eu quero ocupar esse lugar de profissional premium, eu tenho que agir como uma profissional premium. Eu tenho que ser essa profissional premium. Então, eu preciso ter tudo muito alinhado para me colocar nesse lugar e sustentar esse lugar da profissional premium. E aí o que acontece? Quando muitas vezes recebe um não, quando muitas vezes, principalmente assim, você aumentou o seu preço. Aí no primeiro cliente que você passou o preço mais caro, aí você recebe um não, o que talvez você faça? Desiste, volta para o preço antigo, acha que não, que só tem cliente querendo pagar barato, que ninguém tem dinheiro e que você não vai conseguir sustentar um valor mais caro. Nossa, eu só consigo vender se for mais barato, eu não consigo vender mais caro. E assim, quanto mais você pensa que você não vai conseguir chegar naquele lugar, de fato você não vai conseguir chegar naquele lugar. Porque a primeira mudança acontece na sua mente. Você precisa estar decidida a ocupar o próximo nível. Enquanto você não decidir verdadeiramente, você não vai ocupar. Você vai sempre inventar desculpas e deixar a sua insegurança te segurar nesse nível atual. E a maior mentira, inclusive, sobre posicionamento premium é justamente achar que ele começa fora, no externo. Muita gente acha que basta, principalmente quem tem espaço físico, faz uma super reforma no espaço físico, deixa tudo de primeira linha, os produtos mais caros, os móveis mais caros, a decoração assim de primeira ponta. Faz ajuste na imagem, vai lá, compra roupa cara, compra... E aí a galera acha que é só o terno, né, para parecer mais caro também. Faz toda uma mudança externa na apresentação pessoal, no espaço de atendimento. Às vezes a pessoa não tem espaço físico, mas tem o cenário, o ambiente que tá ali gravando os vídeos. Então faz toda essa mudança. Só que, e ainda às vezes, né, até acrescentando, também faz isso no feed. Porque o feed é a nossa presença digital, né. E aí o que acontece? Não alinha a mentalidade. Então ela tem um espaço maravilhoso, tem um feed maravilhoso, você tem às vezes a sua imagem maravilhosa, mas a sua mente não está acompanhando aquilo ali. Porque o posicionamento premium, ele vai vir quando você já se vê como premium e coloca isso no seu exterior. E o premium, e já que a gente tá falando de premium mesmo, é sim uma marca mais cara, mas também, principalmente, uma marca que entrega valor,
que entrega qualidade e o preço ele é só um reflexo dos outros dois. Não é simplesmente caro porque é caro, porque se você é caro, mas você não entrega valor, você realmente não tem uma estética bonita. E estética que eu falo de feed, de apresentação pessoal, de espaço, de entrega, né? Às vezes o seu material, se você entrega, vamos supor, um projeto, um documento para a pessoa, às vezes aquele projeto foi, principalmente agora com a inteligência artificial, né? As pessoas usam tudo no ChatGPT, gera o PDF, gera lá o documento, não personaliza, entrega aquele documento em branco com as letras escritas, não tem um papel timbrado mais, algo assim, e quer cobrar como uma profissional super cara. O cliente, inclusive, vai se sentir roubado quando ele receber uma entrega dessa super básica, sem ter um mínimo de personalização. Então, além de você realmente precisar ajustar todos os pontos do seu negócio, você também precisa se ajustar. Porque quando você não se ajusta, você vai olhar para uma entrega simples, vamos dizer assim, mesmo você cobrando caro, você vai dizer, tá de boa. E não tá de boa. Se você tá cobrando caro, o cliente espera receber algo em cima que seja congruente com aquele valor. Faz sentido? Tá entendendo isso aqui? Então, para você estar nesse lugar de uma marca premium que entrega qualidade, entrega valor, entrega um preço maior, inclusive que o preço no fim ele vai ser só um reflexo de toda a sua entrega premium, por isso que até eu falo que é sobre você ter um serviço premium, tá? E você vai se portar como essa marca premium. E, gente, não precisa ser caro, assim, de ser, 10 vezes mais caro do que o seu mercado. Às vezes você é um pouco mais cara só do que a região. Vamos supor, se seus concorrentes cobram R$300 no atendimento, às vezes você é a que cobra 350. Não necessariamente que você cobra R$600 no atendimento. Mas você cobra 350, tem entrega de alto valor, tem um atendimento especial lá na hora de atender a pessoa presencial, tem uma entrega diferente, tá? Então são várias questões que podem estar atreladas ali e que não necessariamente vão te fazer cobrar 10 vezes mais caro do que a concorrência, mas sim cobrar mais caro em relação a quanto você cobrava, porque muitas vezes você não está cobrando caro apenas por uma questão de insegurança, e daí que a gente precisa treinar seu cérebro para isso. Inclusive porque se você está aqui me ouvindo hoje é porque você já está um pouco mais na frente do mercado, você está buscando um crescimento, você está nesse rol de crescer, de buscar conhecimento, experiências para você justamente se alavancar do mercado. Então, como é que o cérebro premium vai pensar? Vamos dizer assim, né? O cérebro premium, da marca premium. Primeiro, vai pensar sempre num padrão de decisão e não de permissão. Eu não vou pensar, será que eu posso? Eu vou lá, faço e espero que aceitem, obviamente usando a estratégia certa. Eu não vou pedir permissão para me posicionar, eu simplesmente vou me posicionar. Além disso, um cérebro de uma marca premium vai sustentar um desconforto sem recuar. Então, toda evolução ela vai gerar desconforto. A mente, a mente comum, ela foge do desconforto. Quando eu já tenho uma mente forte, uma mente trabalhada, eu vou sustentar os potenciais desconfortos que possam acontecer dentro do meu negócio. No sentido até de aceitar não com mais facilidade, vamos dizer assim. Além disso, a gente vai se ver, quando a gente está nesse lugar de marca premium, o nosso cérebro vai nos ver como uma referência em construção. Eu não me olho mais como uma profissionalzinha iniciante, uma profissionalzinha qualquer, e falo porque eu já estive nesse lugar, de mesmo com muito tempo de experiência, de trabalho e tudo mais, eu achava que por estar começando no digital, eu estava em início de carreira. E muitas de vocês fazem isso. Eu converso com empreendedoras que às vezes estão atuando já há mais de 2 anos no mercado e fala que é iniciante. Quando alguém fala para mim que é iniciante, eu acho que a pessoa tem menos de 6 meses. Então, às vezes é muito perigoso esse lugar que vocês se colocam de estar iniciando. Então, se você quer ser essa profissional com posicionamento premium, você precisa se colocar já como, não, cara, eu sou uma referência. As pessoas me indicam, as pessoas gostam de mim, as pessoas falam do meu trabalho, eu tô apenas construindo mais esse nome, né, refinando, expandindo aquilo que eu trago. Então, assim, você não vai sustentar um posicionamento premium, na verdade é porque o seu cérebro ainda está tentando te manter segura e não grande.
E o primeiro passo é você virar essa chave dentro do seu cérebro, porque realmente vai entrar numa zona de desconforto. Empreender e crescer empreendendo gera muito desconforto. É um risco. E eu já falei aqui outro dia sobre o risco, né? De muitas vezes a gente fugir do que é arriscado. Então, enquanto você ficar nesse lugar de o cérebro te proteger, você não vai crescer, porque não vai sustentar. Então comece a treinar o seu cérebro para pensar como uma marca premium. Não é sobre ser arrogante, é sobre ocupar o seu lugar. É sobre ter essa maturidade emocional para você crescer, para você lidar com as diversidades. Beleza? Então, quero saber de você para a gente fechar o nosso insight. O que você sente que trava mais no seu negócio hoje? É o medo de errar ou o medo de sustentar o próximo nível? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler todos os seus comentários e responder suas dúvidas.